Insuportável, sufocante, quente. Muito quente. A onda de calor que atingiu em cheio a Europa Ocidental se foi e agora dá pra dizer que a gente tá com uma temperatura mais normal ou humanamente suportável pro verão. O que ocorreu em vários países do continente europeu nas últimas semanas foi mesmo bastante complicado. O calor foi tão forte que levou mais de 1.300 pessoas à morte, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Aqui na Alemanha houve vários óbitos também por afogamento de pessoas que tentavam se refrescar em lagos, rios e piscinas. Em meio a temperaturas próximas ou acima dos 40 graus, o país lida com a ausência de ar-condicionado em grande parte dos lugares públicos, como hospitais e escolas e até mesmo no transporte público urbano e em trens intermunicipais. E também nas casas. Somente 6% das residências têm ar-condicionado. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos são 90%. E em meio a essas ondas de calor cada vez mais intensas e frequentes, a Europa vive, digamos, uma crise existencial devido ao clima. Também às mudanças climáticas e em relação ao ar-condicionado, que virou debate político por aqui. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, onde a temperatura passou dos 41 graus na semana passada durante pelo menos 2 dias, atingindo um recorde histórico. Sendo que a onda de calor durou cerca de 10 dias, com muitos deles batendo perto dos 40 graus. E nesta edição eu converso com o repórter e editor da DW Brasil, Jean Philipp Struck, que também viveu de perto a onda de calor e acompanhou o debate político sobre o tema. Quem viveu a mais recente onda de calor aqui na Europa sabe que não foi brincadeira. A sensação era de calor extremo em qualquer lugar. Na rua, em casa ou em parques, no transporte ou nas escolas. Falando em escolas, aliás, fez tanto calor aqui na Alemanha na última semana que muitas instituições de ensino tiveram que mandar os alunos para casa. Tem relatos aqui, por exemplo, de amigos e amigas que têm filhos que as creches pediram para os pais levarem e buscarem as crianças mais cedo, em horários em que o calor ainda não estava tão forte. Em algumas creches montaram inclusive piscinas e fizeram brincadeiras com água para suportar o bafo. No meu caso, a solução foi fazer parecido com o inverno, ou seja, abrir a casa por 10 minutos pela manhã para renovar o ar e depois fechar para manter o isolamento e assim manter a casa resfriada, ou ao menos tentar. Em alguns dias funcionou, sempre com o ventilador ligado no máximo, obviamente. O problema é que aqui na Europa, no verão, os dias são muito longos. Tem isso também, fica claro até às 10 horas da noite, no auge do verão, então o pico do calor acaba sendo mais tarde. E como as noites são mais curtas, não dá tempo suficiente para refrescar, porque o sol nasce muito cedo, antes das 5 horas da manhã. Ventilador, por sinal, virou artigo de luxo, não tinha mais para comprar, simplesmente acabou o estoque em todas as lojas e também nas vendas online. Alívio mesmo só nos ambientes com ar-condicionado, como em supermercados ou lojas de departamento. O que, no fim das contas, é algo raro por aqui, já que muitas vezes nem restaurantes têm ar-condicionado, bem como os trens ou os ônibus. Um verdadeiro inferno na Terra. No sábado, 27 de junho, o dia mais quente da história da Alemanha, com mais de 41 graus e sensação térmica acima disso, o supermercado próximo da minha casa fechou o setor de laticínios e frios, porque a intensidade do calor provocou queda na energia, o que também ocorreu em condomínios inteiros. E nos piores dias da onda de calor foi preciso também, além de fechar as janelas, fechar as persianas. E seguir com as janelas fechadas, claro, não abrindo de jeito nenhum. Olha, sem brincadeira ou exagero, a sensação era de que ao abrir qualquer porta ou janela, ao sair pra rua, era como se a gente estivesse abrindo a porta de um forno para conferir uma carne que estava sendo assada. Era um bafo quente, muito quente, por vezes insuportável, que lembrava de fato uma sauna. Na cidade de Leipzig, por exemplo, no leste da Alemanha, o asfalto em cima do trilho do bonde simplesmente derreteu. Na França, as pessoas se jogaram em rios e lagos para tentar amenizar o calor e o governo francês restringiu a venda de bebidas alcoólicas. Fato é que a Europa não está preparada para o calor tanto quanto para o frio, e um dos motivos é porque nem todos os lugares têm ar-condicionado, que virou debate político por aqui.
Jean, obrigado por participar do DW Revista. E antes de entrar nessa questão política, eu queria saber o que foi possível fazer no teu caso para tentar amenizar o calor. Olá, Guilherme, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom, Guilherme, não é a minha primeira onda de calor aqui na Alemanha, mas assim, como muitas pessoas assim que passaram pelo mesmo observaram, a proporção dela realmente saiu do controle dessa vez. Foi muito mais forte do que ondas anteriores que a gente observou ano passado, que eram muito mais curtas, tínhamos calor extremo, mas a duração e a intensidade dessa onda, ela realmente provocou alarme. No meu caso, bom, assim como muitas pessoas aqui da Alemanha, eu moro no andar térreo, que é um pouco mais fresco. Há pessoas que moram em apartamentos de sótão, que são às vezes prédios baixos, assim, de 2, 3 andares. Quanto mais o apartamento está acima, mais quente. No meu caso, é um pouco melhor. Mas, ainda assim, essa onda que começou mais ou menos 20 de junho, aqui na Renânia, né, no oeste da Alemanha, depois de alguns dias, assim, o isolamento das casas, ele, na Alemanha, que foi feito para o inverno, ele normalmente segura o calor por alguns dias. Mas a lógica dessa onda desafiou a característica das construções alemãs. Então, depois de alguns dias, comecei a notar que na minha casa o calor estava penetrando. Seria da mesma maneira que o inverno rigoroso, que o frio começasse a entrar, mas o calor é paralisante, dificulta o sono. Então, depois de 4 ou 5 dias, se instala um clima, assim, de estresse, assim, né, dentro da sua própria casa. Você não dorme, você não se alimenta bem. Então, como não muitos, mas alguns habitantes aqui da Alemanha, eu decidi, desta vez, comprar um ar-condicionado. Pela característica da Alemanha, não é uma coisa comum, assim, aqui. Não por razões ideológicas, ou é uma questão prática. Por exemplo, o verão europeu sempre foi... A intensidade do verão europeu no norte da Europa, né? Também a gente não pode falar de todo o continente, mas assim, no norte da Europa, onde a Alemanha tá, você podia fazer um cálculo simplesmente econômico, dizendo, eu não vou investir num sistema caro de refrigeração, porque se o calor dura 2 semanas. Só que a realidade está se impondo agora. No meu caso, sim, eu decidi apostar numa medida de amenizar o calor. Chegou um pouco tarde, infelizmente. O meu aparelho acabou sendo entregue depois que essa onda arrefeceu. Mas a gente já tá vendo cientistas, meteorologistas falando que a gente provavelmente vai ver isso ainda no verão, assim, deste ano, assim, na Europa. Você vê pessoas, assim, que começam a investir em medidas de amenizar, mas chega a ser até quase uma mudança cultural isso, porque a parte norte da Europa, você tem 7, 8 meses de frio, as pessoas aguardam que expectativa o verão, né? Como uma época, assim, de temperaturas agradáveis. Agora, a gente já começa a ver de outra forma. Eu mesmo começo a ver o verão assim, bom, vai ter períodos ameaçadores no verão. Então, onda de calor, assim, né, ela dificulta trabalho, dificulta convívio, esporte, todas essas coisas você pode tirar da sua rotina nesse período. É simplesmente torcer para passar. E falando com vizinhos, com pessoas do meu bairro, assim, que é uma área verde, assim, ela é em contraste, assim, com outras áreas que tem mais concreto aqui na cidade de Bonn, aqui no oeste da Alemanha. Mas falando com pessoas, você vê que se instalou um clima de alarme com relação a isso. Se esse clima de alarme ele vai, digamos assim, se refletir em políticas, pressão, mudanças, a gente ainda vai ver, né? Porque a gente também vê isso, infelizmente, no Brasil, que às vezes acontecem emergências, como desastres ou emergências climáticas, e daí depois, um pouco, quando as coisas arrefecem, digamos, um ciclo repetitivo se repete, mas nada é feito. Falando em Brasil, Jean, como é a diferença do calor daqui da Europa em relação ao calor do Brasil? Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, é sempre difícil comparar de novo, né, o continente com um país também continental como o Brasil. Acho que a comparação que poderia ser feita, a gente às vezes vê usuários de redes sociais que são estrangeiros, a gente vê até pessoas da Rússia, um lugar assim conhecido que faz frio. Vão para partes do Brasil onde faz frio, um frio relativo no inverno, e dizem, nossa, eu passei mais frio, sei lá, em Curitiba do que em Moscou. É claro que isso não se reflete em temperatura, se trata da estrutura. Então, Moscou, obviamente, é mais bem equipada para o frio. E, por exemplo, no sul do Brasil, a gente vê que muitas vezes as pessoas não investem em calefação, isolamento, que é sempre o mais importante em residências, porque pensam, não, é um período curto, relativamente, né, de frio. Então, isso acontece muito aqui na Europa, por exemplo. Primeiro, as temperaturas estão subindo. A segunda característica também é que os dias são muito longos aqui, né? A gente tá bem acima da linha do Equador, então pela posição na Terra, os dias aqui vão até as 10 da noite, então o pico de calor, num dia muito quente, de como 40 graus, que fez vários na semana passada aqui no oeste da Alemanha, o pico de calor é muito mais tarde, digamos, a gente tá falando de 5, 6 da tarde, assim, que tem as piores temperaturas. Isso se reflete depois na noite curta, então não tá se dissipando. E a gente vê isso em cidades litorâneas, muitas vezes do Brasil, né, que ainda tá quente à noite, mas assim, você tem o ar, ele
ele se mexe, tudo isso, e aqui numa área como no oeste da Alemanha, não. Tem essas características típicas, assim, né? As cidades são densas também. Claro, tem muito mais áreas verdes do que equivalentes no Brasil, mas são muito menos equipadas para lidar com isso, porque o urbanismo aqui sempre mirou no inverno, que é o período mais longo. Não só tem algumas características que deixam mais quente, é abafado também, né? Essa onda de calor, ela vem acompanhada por alta umidade, né? Então, termômetros altos, mas você não tinha possibilidade de escapatória, porque ar-condicionado ou essas características que tem no Brasil, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, em média, ao longo do ano, é muito mais quente, mas o ar-condicionado é muito mais prevalente, você tem mais lugares de escape. Então, o que se viu aqui é assim, como já se viu em outros verões, é que não só o verão tem algumas características assim que deixam ele bem intenso, ele é muito mais curto do que um verão brasileiro, obviamente, mas também não é escapatória nos dias mais tensos de calor, assim, você não tem o alívio, então você sente um estresse mesmo corporal. Agora sim, entrando no debate político, Gia, por que essa onda de calor virou um forte instrumento de politização em diferentes parlamentos de diferentes países aqui na Europa? A gente tem que, nesse caso, também ver exatamente o que é essa politização, assim. Porque a gente viu nas redes sociais, por exemplo, há uma linha, uma narrativa, assim, sendo propagada de que os europeus, por exemplo, não têm ar-condicionado. Como se tudo do clima se resumisse a ar-condicionado. Se criou, talvez, alguma imagem, algumas pessoas, assim, ou porque foi propagado dessa forma, que os europeus, eles não se prepararam. Europeus também, entre aspas, assim, sempre. Tipo, a gente tá falando do norte da Europa, mas vamos usar aqui para simplificar. Eles não teriam ar-condicionado por razões ideológicas. Primeiro, isso não é verdade. No Mediterrâneo, a prevalência do ar-condicionado é alta. Na Espanha, no sul da França, é alta. Mas a gente tá falando do norte, que foi a parte bem castigada aqui, né? Ou até o norte da França, assim, né? Tem contrastes no próprio país. Então, a gente tá falando assim, na Alemanha, a prevalência de ar-condicionado, a gente tá entre 3% e 6% das residências. E isso, além do mais, porque alguns aparelhos de aquecimento, eles podem ser convertidos em aparelhos de refrigeração, né? No dia a dia, você conversa com proprietários, as pessoas simplesmente não instalaram porque pensavam que não havia necessidade. Da mesma forma, o equivalente no Brasil, no sul do Brasil, poderia ser, eu não vou instalar calefação porque é um investimento caro e eu não preciso por tantos períodos do ano. Por exemplo, na Califórnia, sempre tem incêndios devastadores que destroem subúrbios inteiros. O incêndio passa e se reconstrói da mesma forma, sempre. Isso não é movido por ideologia, você pode dizer que é movido por teimosia, por não querer ver a realidade. Essa visão, eu francamente acho ela meio enganosa, mas há um debate político, que é aí um debate político mais exato, assim, quando você vê os atores envolvidos. Mesmo críticos e ar-condicionado, assim, o uso demasiado deles, admitem que é preciso em situações de emergência. Mas, ao mesmo tempo, eles cobram que não pode ser isso, porque isso por exemplo, uma medida de emergência, não é uma medida a longo prazo para resolver a crise climática. Então, eles cobram mais. Esse é o debate. O segundo debate é sobre as ações governamentais. Por exemplo, se viu que tem hospitais da Alemanha que não são prédios relativamente antigos, foram construídos nos anos 2000, em que não foi instalado ar-condicionado nas enfermarias. Em 2003, na França, teve uma célebre, o infame, né, a onda de calor que matou cerca de 15 mil pessoas, quase todos idosos. Até hoje, na França, você tem enfermarias de hospitais que não têm ar-condicionado. Isso vamos dizer, um pouco chocante você ver que isso se repete. O que vai acontecer com incêndios florestais? O que vai acontecer com a agricultura também? Tem um debate sobre o que fazer. E, ao mesmo tempo, a raiva. Porque é claro que em períodos assim que você vê que talvez a sua vida, a forma como você se acostumou a ver o verão, talvez ela mude permanentemente, deixa as pessoas frustradas, com raiva delas, vão tentar mirar em alguns alvos. Claramente há uma cobrança assim, de ação política para alguma coisa. No mínimo que seja para a estrutura do Estado, né, agir. As cidades vão ter que discutir se a ação emergencial é a primeira coisa que você adota, as cidades vão ter que discutir o que você faz com fachadas históricas, assim, sabe? Você vai permitir instalar os aparelhos, assim, a estética cai um pouco. Ou então tem uma lista de 1 milhão de coisas para fazer. Então, o debate, na realidade, só tá começando. A gente tem um verão pela frente, a gente tem modelos que dizem que isso aqui vai ser repetitivo, a gente vai ter que ver o que os governos vão fazer. Em muitos casos, a gente viu inação, assim, no passado. Não necessariamente para dizer para as pessoas não terem ar-condicionado, mas assim, muita coisa. Vocês já vê nos prédios públicos que eles não são equipados para isso. Mesmo prédios novos. Ninguém, não é a primeira onda de calor. É verdade que elas estão ficando mais frequentes. Mas, por exemplo, você podia ter antecipado muito disso. Já, para encerrar, então, é possível afirmar que devido a tudo isso que foi discutido aqui, tudo isso que a gente falou, devido ao calor, principalmente no norte da Europa, aparentemente o continente está vivendo uma espécie de crise existencial?
Sim, a gente pode falar disso. A gente vê isso em muitas sociedades industrializadas, assim, né? Quando vem um choque de realidade, assim, no conforto, né? Por exemplo, a Alemanha, falando especificamente da Alemanha, toda a política pública energética de isolamento, ela foi voltada para o inverno. Por exemplo, o maior inimigo ainda do consumo de energia não é o verão, é o inverno. Ali há picos de consumo de energia na Alemanha. Então toda a política pública dos últimos anos foi dar incentivos para as pessoas isolarem suas casas, assim, contra o frio, para as casas serem, digamos, mais eficientes no consumo. Tudo isso foi voltado para isso. Os vidros de isolamento, as portas, tudo. Não se pensou no calor do norte. Mediterrâneo, a gente volta a repetir. Você vai para uma cidade como Marsella, como Nice, você vê todos os aparelhos pendurados. Então, não é a Europa, mas no norte, Inglaterra, norte da França, Alemanha, os países do Benelux, né, que é a Bélgica, a Holanda. Há esse choque, assim, de pessoas falando, eu vou ter que investir nisso, eu vou ter que mudar meus hábitos. O verão, de novo, que era aquela estação que se aguardava, assim, com ansiedade, parece que agora vai ter mais fases de terror nele, como a gente viu aqui agora. Pessoas dizendo, meu Deus, volta o outono. Então, só isso já é uma mudança cultural. Mas também voltando um pouco para ação governamental, assim, que os próprios governos têm que mudar, críticos do ar-condicionado vão falar bem assim, mas é o paradoxo do ar-condicionado. Você vai gastar energia para se refrescar aqui, mas está matando o planeta. Mas isso não é necessariamente assim. Por exemplo, na França a energia é nuclear, né? Então ela já se anula ali o consumo. Claro, algumas usinas têm que ser desligadas em dias de calor extremo, até pelas próprias características de resfriamento. Na Alemanha e na França, assim, voltando à ação governamental, tem problemas de linhas de transmissão, onde se produz energia, não é longe, não se construiu nada. Então tem mudanças da ação governamental, ações culturais, obviamente, assim como o público, os habitantes, eles estão cobrando, né? Querem ver o que vai acontecer. Provavelmente, assim, um debate público se voltar para responsabilização individual, faça a sua parte, provavelmente seria a pior coisa que os governos poderiam fazer agora, assim, sabe? Se já é esse clima de raiva. Mas é uma questão existencial para a Europa. A gente sabe, modelos mostram que a Europa é o continente que mais esquenta nesse momento, né? O quão comum isso vai se tornar, o quão frequente, o que muda. A gente vê invernos um pouco mais amenos, assim, a primavera chegando mais cedo. Essa parte é comemorada, mas o que acontece com o verão, né? Então o europeu, ele se vê num dilema, né? Porque a sociedade foi construída para uma forma a resistir a um tipo de clima e agora outro chegou. Ele tá entrando pela janela, sabe? Não necessariamente batendo na porta. Então, não é só uma questão individual de como as pessoas assim reagem, né? É como a comunidade, né? Todo o sistema vai ter que ver para isso. Quão permanente vai ser isso e como é que vai ser daqui para frente. E, normalmente, esses choques, eles causam apreensão. Então, é nesse momento que a Europa tá. Casas de repouso, asilos. Qual que é o plano da cidade? Os bombeiros vão lá nesses dias, assim, numa tentativa de agir. A gente viu muita chamada de emergência aqui na Alemanha de pessoas desmaiando nos seus próprios apartamentos aqui na cidade vizinha de Colônia. Os jornais estavam repletos de histórias desse tipo. A gente viu muitas pessoas se afogando na Europa, assim, dezenas, na França, na Alemanha. Qual que são as medidas nesses casos, assim? Vai ter que organizar, talvez, melhor essas situações, assim, que as pessoas precisam se refrescar de alguma forma. Obviamente, eles precisam ter um plano de emergência para dias de calor, mas não necessariamente um dia, mas as ondas de calor. A gente não viu isso, a gente viu só os avisos de alerta extremo. Mas as coisas se repetem, a gente vê tudo se repetindo em muitos países, assim, né? Então precisa ser uma coisa contínua. Esse verão vai acabar, os verões europeus são curtos, a onda de calor vai embora. E aí, mas como é que vai ser o próximo verão? A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Jean Philippe Struck pelas informações compartilhadas neste episódio. Até a próxima também, Guilherme, e vamos ver se a gente sobrevive a esse verão. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Endrovait e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.